Bom dia mais uma vez, é bom estar com os irmãos. Ontem tivemos um dia muito gostoso, quente. Às vezes eu fico brincando, a gente ora para Deus, né? Deus, por favor, não chova, faça um bom tempo. Daí chega lá, a gente diz assim, Deus, não precisava ser tanto assim, né? Não tem uma nuvenzinha aí começa a fechar, não Deus, mas chuva não, por favor. Acho que Deus olha para a gente e pensa assim, esses meus filhos, como é difícil lidar com eles. Mas foi um dia muito agradável, bastante pessoas novas. Parabenizar aqui ao Cineu, Emílio, Nelson, Suzana, que trabalharam duro aí para organizar. Estava brincando com o Cineu que ele estava tudo descabelado, acho que ele já está cabeça quente. Vai buscar não sei o quê, vai faltar não sei o quê. Mas graças a Deus correu tudo bem. A gente tinha planos, talvez não saiu como os nossos planos, mas com certeza saiu como os planos que Deus estabeleceu, né? O melhor de tudo é saber que Ele controla todas as coisas. Fomos bem, voltamos bem, tivemos um dia muito jóia, muito agradável. Na nossa tarefa pastoral, logo que eu comecei o pastorado, pastor Nampo, pastor que me batizou, e pastor por quem eu tenho até hoje muito respeito e gosto de tentar conversar com ele, porque ele fala em japonês, eu só entendo português, mas ele fala um pouquinho de português no meio, e aí eu entendo 1/3 do que ele fala, mas tá bom. E ele sempre dizia assim, olha, pastor precisa aprender a ouvir, só vai entender o que é pastorear a igreja quando começar a compreender que é tão importante quanto um grande evento que movimenta muita gente, visitar um Oditian ou Batian que está sozinho e efetivamente talvez não produza para a igreja. Talvez vai entender o que é pastorear quando perceber que as pessoas têm histórias, têm vida e têm lágrimas atrás das suas histórias. E quando tiver paciência para ouvi-los. Na época, novinho, plano, achava que ia mudar a igreja, que a igreja agora sim, 1000 ideias na cabeça, fui para Goiânia ser pastor. Hoje eu olho as coisas que eu fiz e fico pensando assim, coitada daquela igreja. Cada doideira que a gente tinha na cabeça de fazer planos. Tinha sábado que a gente tinha 5 reuniões seguidas nos lares, ia numa casa para outra carregar o povo da igreja, e chegava com ânimo, corria feito um doido, né? E hoje, passado um tempo, eu tenho percebido que essas palavras que o pastor Nampo sempre dizia, tem muita sabedoria e tem muita verdade. A gente começa a descobrir que ouvir pessoas talvez seja o centro do pastorado. Eu sempre digo para os irmãos, subir aqui no púlpito, pregar, eu posso pregar 3 vezes, se tivesse um culto à tarde, não tem problema. Eu sinto prazer em pregar, sinto alegria em pregar, não me cansa, me satisfaz a alma, não tenho problema com isso, né? Mas na verdade isso não é pastorear. Pastorear é outra coisa. E nesse processo de ouvir e perceber as pessoas além do que a gente enxerga, além do sorriso ou do ar triste e cansado que às vezes a gente nota em alguma pessoa, e na rua, parado nos lugares, você nota assim, mesmo parado no trânsito, a hora que você para o carro, às vezes você olha para os carros do lado, você vê pessoas tão longe, pessoas que estão, mas parece que está muito longe dali, a cabeça está em outro lugar, às vezes dá aquela passada assim no rosto e puxa o cabelo, e a gente fica olhando, imaginando o que será que essa pessoa está pensando agora, né? E no próprio trabalho pastoral,
há períodos em que nós nos sentimos muito cansados, muito sem forças e ânimos para atender. Nós temos o Ministério Parceiro de Oração, que a Dona Maria comentou, e olha, eu confesso, tem dia que eu subo aqui a Guiratinga vindo para a reunião e falo assim, olha Deus, se o Senhor puder mandar umas coisas bem light, vai ser muito bom, porque hoje eu estou muito cansado, Deus. E eu disse, Senhor, me perdoe cometer um pecado desse tamanho, mas se o Senhor puder mandar uma coisa mais assim, suavezinha, ou bastante bênção, né? Porque às vezes nós nos sentimos cansados, né? Temos que tomar decisões, temos que avaliar situações. Ontem eu estava conversando com um companheiro de ministério, voltei do piquenique. Esse jogador de piquenique é fogo, né? Chega de noite, dói tudo. E eu deitado na cama, o cara tentou me ligar no celular na volta, aí eu retornei para esse companheiro de ministério. Falou, sabe o que é, rapaz? Eu estou enfrentando uma situação. Aí ele começou a contar a história. Rapaz, e no meio das histórias dele, assim, aí você está telefonando, você acha que eu vou falar com ele deitado aqui na cama mesmo, hein? E dava umas apagadas e dizia, como que era a mesma história aí? E ele contando, eu, Jesus amado, como que faz um negócio desse? E tem horas que a gente tem vontade de falar, meu irmão, a igreja é tua, a ovelha é tua, boa noite, eu vou dormir. E nós passamos por isso na vida. E já há um tempo tenho pensado numa palavra que aparece na Bíblia algumas vezes, que é refrigério. Refrigério. E aparece uma outra expressão, tempos de refrigério. E eu fiquei pensando, Deus, como nós precisamos disso, como eu preciso disso. E eu sinto que talvez esse seja um tempo que muitos de nós, chegando no final de um ano, batalhando, enfrentando lutas, passando dificuldades, ajudando pessoas, questão de emprego, esse problema da economia global, essa situação de medo, todo mundo com receio, encolhendo, ninguém ousando, existe uma tensão, uma preocupação. As pessoas ficam receosas, elas estão vivendo momentos difíceis. Então eu comecei a meditar e pesquisando algumas coisas em dicionários e tal, eu fui deparar num texto escrito por um pastor lá do interior, lá de Recife, um texto muito bacana, e ele diz o seguinte, abre aspas, a palavra refrigério, de acordo com o dicionário, significa alívio ou consolo. Vivemos em meio a uma geração má e perversa. Isso traz angústia e tristeza ao coração. Vivemos uma geração de incerteza, de insegurança e de medo. É como se estivéssemos em um grande deserto espiritual. Às vezes, preocupações, ansiedades, pecados guardados nos impede de sentir a presença de Jesus em nossas vidas. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam sem esperança e sentindo-se perdidos. Estavam tão angustiados e entristecidos que não perceberam que era o mestre que estava no caminho de Emaús com eles. Será que você não está nessa situação? Jesus está contigo, mas você não consegue vê-lo nem senti-lo? Você vai à igreja, mas não sente vontade de adorar ao Senhor, não consegue vibrar com mais nada. O Senhor quer trazer tempos de refrigério para a tua alma pela sua presença. Quantos estão precisando receber do Senhor o alívio e o consolo, tempos de refrigério? Eu falei assim, caramba, esse cara conseguiu sintetizar, assim até de maneira poética, as coisas que eu vinha sentindo no meu coração, que muitas vezes nós passamos por esses tempos de sequidão. Eu me lembro, estava lembrando agora há pouco, quando estava orando um pouco antes do culto, moleque, mais ou menos 13 anos, e meu tio era bancário do Banco do Brasil, então, por meio dele, a gente tinha acesso a um clube do Banco do Brasil, e o pessoal de Pan sabe que o clube do Banco do Brasil fica na divisa com Herculândia, mais ou menos uns 15 a 17 quilômetros da cidade. Aí um dia, eu e mais 3 amigos, e naturalmente meu priminho, que era filho desse tio que era do banco, precisava dele para entrar, que tem mais ou menos
uns 4 anos a menos, então ele devia ter uns 9, né? Resolvemos ir para esse lugar e tínhamos que levar ele. Mas só que um monte de moleque, fomos tentar comprar passagem de ônibus, ele disse, sem autorização de viagem, vocês não podem viajar. Então o que nós fizemos? Fomos no motorista de táxi, juntamos todo o dinheiro que nós tínhamos, pagamos o motorista, o cara nos levou até a beber. Só que aí acabou todo o dinheiro, né? A gente ficou lá, passou o dia, cada um levou um lanchinho, comemos, brincamos, pescamos, nadamos, aí de tardinha para vir embora. Aí um dos heróis inteligentes levou um cantil de água, e nós voltamos com um cantil de água numa lua mais ou menos que nem ontem. E começamos a vir, e anda, quanto já deu? Aí eu achava a placa de só deu 2 quilômetros ainda, vamos morrer aqui. E pedia carona, 4 moleques, quem ia dar carona para 4 moleques? Aí fomos, acabou o cantil de água, daí um falou assim, nós vamos lá naquele sítio ali pedir água. Fomos lá no sítio, o cara olhou, 4 moleques chegando, mas ele viu que era menino, abriu, podemos tomar água aí, tio? Ué, o que vocês estão fazendo? Nós estamos indo a pé para Tupã. Ele olhou para a gente, deu uma risada, aí deixou beber água, arrumou cana para a gente, aí voltamos para a estrada e começou. Mas aquela água, meu amigo, nunca bebi uma água tão gostosa. Aí deitamos no chão assim, que delícia. Depois fomos embora, aí encontramos um vizinho que me conhecia e deu uma carona lá da família Miak, que era lá perto de casa. Aí o Sérgio Miak me deu uma carona, ele reconheceu, você não é o filho do Glória? Eu falei, sou sim. Então sobe aí que eu levo vocês. Salvou a pátria, né? Mas aquela hora que a gente bebe aquela água, que você está seco, passado, cansado, moleque que não tem noção das coisas, você bebe, parece que você resolveu o problema do mundo, né? E a expressão de refrigério é exatamente isso. Não é que as coisas estão sendo solucionadas, mas naquele momento você recebe com alívio, parece que você sente que agora eu tenho força para enfrentar o mundo, agora eu posso ir para cima de tudo. E é exatamente isso que é tempos de refrigério. E nós precisamos disso. E eu queria olhar com vocês a palavra de Deus, aonde é que nós encontramos isso? Quais são as fontes do refrigério na palavra de Deus? Salmo de número 23, tão conhecido por nós, o Senhor começa a nos falar. E ele diz assim, no versículo 2, a segunda parte, o começo do versículo 3. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. A gente lê o Salmo 23 com tanta naturalidade, às vezes nós sabemos o Salmo 23 de cor, nós podemos falar parte deles ou todo dele, mas olha que palavra maravilhosa. Ele nos leva junto às águas de descanso. Ele nos leva naquele lugar, aquela sombrinha gostosa, com água fresca, para a gente aliviar daquele calor, daquele cansaço. E ele refrigera a nossa alma. Ele está falando aqui no sentido objetivo e direto de uma ovelha que precisa de água, senão ela morre. Não é que nem um camelo que é capaz de ter um tanque de reserva dentro dele e fica não sei quanto tempo sem beber água. A ovelha não, ou ela bebe ou ela morre. E aqui ele está falando, quando ele diz refrigera a minha alma, puxando para o sentido mais interior, no sentido do nosso lado não material, das nossas sensações, da nossa psique, da nossa alma, do nosso espírito. Ele está dizendo que o Senhor nos leva a lugares de descanso, nos leva a refrigerarmos a nossa alma, a encontrarmos esse alívio, esse conforto, esse consolo. Qual é a fonte? Primeira fonte dos tempos de refrigério é um encontro com Deus, nosso pastor.
É Ele quem vai nos conduzir. Não adianta nós buscarmos, eu estou precisando de um negócio, eu vou fazer uma viagem maravilhosa, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Estava falando com a Karen ontem, que fez uma viagem muito bacana, aí nós estávamos brincando, o duro dessas viagens é voltar, né? E pior que voltar é voltar a trabalhar, né? Depois de umas férias maravilhosas, voltar já é duro, e voltar a trabalhar então é mais difícil ainda. Isso passa, a gente eterniza de alguma forma na nossa memória, no nosso coração, mas isso passa. Isso vai sendo com o tempo uma vaga lembrança de épocas que nós fizemos e experimentamos coisas gostosas. Mas aqui está dizendo que o bom pastor nos leva a esse lugar de descanso. Não um descanso que eu faço e é temporário, mas nos ensina que existe um lugar de descanso, onde a nossa alma vai experimentar refrigério, onde nós vamos poder descansar no Senhor, onde nós vamos poder experimentar refrigério. E isso é muito maravilhoso. Então, queridos, às vezes nós estamos revoltados com Deus, por que está acontecendo essas coisas? O Newton ontem na meditação lá na chácara, ele falou um pouquinho sobre isso, que às vezes a gente fica aborrecido, parece que Deus não cuida mais da gente. Mas eu queria dizer, refrigério para a alma, descanso só em Deus, o bom pastor. Não há outro lugar. E por incrível que pareça, por mais revoltado que você possa achar, por mais que você pense que Deus está te esquecendo, é Ele que pode te refrigerar a alma. Não há outro caminho. Gostaria que você abrisse agora a tua Bíblia em Romanos 15, 32. Romanos 15, 32. Esse texto é muito interessante porque a NVI traduz por refrigério, mas a Almeida atualizada, ela traduz por recrear a alma. Deixa eu ver se é o termo exato que ele usa aqui. A NVI diz assim: de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. E na atualizada diz assim: a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Lá um outro texto vai falar recriar o Espírito. Recriar-me, só que a NVI traduz por refrigério. Então, Paulo está dizendo para os irmãos de Roma que ele gostaria de visitá-los, para que nesse tempo, junto com eles, ele pudesse desfrutar de um tempo de refrigério. 1 Coríntios 16, 18. Ele está falando no versículo 17, eu vou ler desde o 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homem como esses. Paulo estava vivendo uma determinada situação, e ele recebeu a visita dessas três pessoas enviadas pela igreja de Corinto. Ele diz que ao encontrar com essas pessoas, ele recebeu refrigério para o seu espírito. E ainda 2 Coríntios 7,13. Segunda Coríntios 7,13.
A atualizada diz assim: foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Na NVI diz: por isso tudo fomos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda, ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Nessas 3 passagens, a fonte do refrigério são encontros santos com irmãos, encontros divinos com pessoas vindas da parte de Deus, pessoas cujo encontro com elas alegram o coração. Tive a oportunidade de estar fazendo uma visita no hospital e havia uma senhora que vinha nos cultos de oração. Aqui, ela não é de São Paulo. Recebemos uma notícia nessa semana que ela fez um exame e ela foi considerada curada pelos médicos de um problema que ela teve. Mas ela estava em vias de ser operada e foi internada no mesmo hospital. E como era um problema semelhante da pessoa que eu estava visitando, eu fiz a visita que eu tinha que fazer. E eu perguntei para a moça da recepção: olha, eu queria visitar uma pessoa aqui, só que, olha, desculpa, eu não sei o nome completo dela, não sei onde ela está, só sei o primeiro nome dela. Eu falei: o primeiro nome dela é essa, mas eu acho que ela está aqui na oncologia, porque o problema dela tem a ver com isso. Aí ela: vamos dar uma olhada. Ela entrou no sistema. Como é o nome mesmo? Margarete. Ela entrou no sistema. Falou: rapaz, você está com sorte, porque só teve uma Margarete que internou ontem à noite. Você disse: é ontem. Não, só teve uma Margarete que internou. Está em tal quarto. E, aliás, é nesse corredor mesmo. Você vai ali virando, você vai passar na porta dele. Aí fui, bati na porta e ela estava lá. E ela não é de São Paulo, ela é de outra cidade. E a igreja dela é nessa outra cidade. Ela vinha participando das reuniões com a gente. E quando essa senhora me viu, mas ela abriu um sorriso. Ela disse assim: nunca uma visita para mim. E ela estava abatida. O marido disse assim: mas ela estava tão para baixo, pastor, que esse sorriso que eu estou vendo nela aqui, olha, levantou o moral dela. Mas ela abriu um sorriso. Ela falou assim: olha, pastor, o senhor não sabe como a tua presença aqui me alegrou. Olha, como o senhor veio para aqui? Ela falou: se você soubesse, minha irmã, só Deus mesmo para trazer até aqui. Porque eu vim fazer uma outra visita e perguntei, era aqui no caminho, na porta, né? E oramos juntos e foi uns 10 minutinhos. Mas aquela hora, o coração daquela senhora foi tremendamente refrigerado. Quando ela me viu e quando nós pudemos orar, eu e o esposo, junto com ela, o coração dela se encheu de uma alegria tão grande. Tão grande. E no outro dia, de fato, ela fez uma cirurgia muito complicada. E descobriram que havia outras coisas. E o marido depois disso, ela sentiu-se bem preparada para enfrentar aquele momento. Encontros com irmãos. Pessoas que vêm naquele momento que nós estávamos precisando, que nos traz aquela palavra de conforto e de consolo que nós estávamos precisando. Pessoas que são capazes de nos abraçar, de dar para nós uma palavra de encorajamento, cuja presença, cujo encontrar-se com Ele nos revigora. Nós precisamos aprender a praticar mais disso, a ser refrigério para outras pessoas. E o último texto que eu gostaria de meditar com os irmãos, volta um pouco para trás, Atos capítulo 3, versos 19 e 20. Atos capítulo 3, 19 e 20. Um texto bastante conhecido dos irmãos, mas eu nunca tinha lido ele assim conjugado, sempre trabalhava com esses textos meio separados, mas óbvio, estão na sequência, no mesmo parágrafo. Lucas, o autor disso aqui, quis apresentá-los juntos.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Geralmente a gente usa isso aqui. Aí o versículo 20 diz, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus. Esse texto, a segunda parte, depois mais para frente, versículo 21 fala de tempo de restauração. Esse texto, segundo os intérpretes que explicam os textos bíblicos, eles dizem que tem relação com a segunda vinda de Cristo. Quando Ele vai enviar Cristo, que já foi designado Jesus, que esteve entre vós, esse Jesus está falando de tempos finais. Mas também nós podemos fazer uma aplicação para nós que já nos arrependemos, já nos convertemos. Aqui o texto tem um primeiro sentido, olha, você que não conhece Jesus, hoje é o tempo de você se arrepender dos seus pecados, de você mudar a atitude do seu coração, se converter genuinamente ao Senhor para que os seus pecados sejam cancelados e da presença do Senhor venham tempos de refrigério sobre a sua vida. E Ele possa um dia enviar Jesus até nós. E aí o versículo 21 diz, quando acontecerão ocorrerá o tempo da restauração de todas as coisas. Mas esse texto também diz respeito a uma aplicação mais particular nossa hoje, que já conhecemos Jesus. Isso quer dizer o seguinte, queridos, que muitas vezes a falta de refrigério na nossa vida é porque de alguma forma o nosso coração se esfriou e se endureceu para a presença de Deus. Isso significa, num crentez direto e objetivo, que nós estamos em pecados e nós precisamos de arrependimento, precisamos de conversão no nosso coração. O pastor amigo, ele diz assim, no meio da igreja, às vezes nós precisamos de maridos que se convertam às suas esposas, esposas que se convertam aos seus maridos, pais que se convertam aos seus filhos, filhos que se convertam aos seus pais. E dentro da igreja nós precisamos de crentes salvos que se convertam novamente a Jesus. Porque se converteram a primeira vez. Não é que existe segunda conversão, mas esfriaram a fé, botaram no ponto morto. Estão andando numa velocidade quase parando e correndo risco de parar. E já não sentem mais a presença de Deus como sentiam antes. O Espírito já não flui mais como flui antes. Já não oram com tanto fervor quanto oravam antes. Já não dependem mais da graça tanto quanto dependiam antes. Já confiam na sua experiência, no seu conhecimento e no fato de entenderem melhor as coisas de Deus. E já não dependem tanto mais do Espírito Santo. Às vezes eu tenho pregado sobre o resgate da paixão na vida pastoral. Preguei uma vez para pastores falando de mim, de que eu já não tremo tanto quando eu entro no hospital, já minhas pernas não bambeiam quando eu vejo um paciente terminal, já não fico mais sem palavras quando eu tenho que falar a alguém que está no caminho, tem que ser preparado para partir e estar na presença do Senhor. Isso inclui apresentar Jesus para Ele. Eu já não tremo mais, já não sinto mais dor de barriga, já consigo parar e procurar as palavras, já consigo quantificar, vou devagar porque tenho mais um pouquinho de tempo. Hoje, se não for hoje, talvez não tenha amanhã. Mas às vezes a gente confia nessas coisas, a gente perde aquele temor santo de depender de Deus. E às vezes, querido, a falta de refrigério na nossa vida é porque se nós dependemos disso, em outras palavras, nós dependemos da carne. E a carne tem limite para resolver os problemas. A nossa mente, o nosso intelecto, a nossa experiência, o nosso conhecimento tem limite. E mesmo que ele fosse limitado, a nossa capacidade humana, usada, ela não supre a necessidade que nós temos de refrigério. Você saber que tem soluções para os problemas que você enfrenta, não te alivia a dor que você sente.
Você pode estar diante de alguém muito querido da sua família que está com problema de saúde, do ponto de vista médico, você já ouviu do médico, você tem experiência suficiente para saber todas as coisas, você sabe que existe alguma possibilidade pequena, mas esse é o caminho, você pode saber de tudo. Mas esse saber de tudo não traz alívio para a tua alma, não aquieta e não conforta o teu coração. Sabe por quê, queridos? Confiar na carne não é o suficiente para termos tempos de refrigério. E é exatamente aqui que Deus tem me levado a pensar, que muitas vezes, queridos, como cristãos, nós vamos levando no piloto automático, nós pomos lá no automático, como quem guia carro automático. Eu não sei, eu nunca tive um carro automático, guiei algumas vezes, achava esquisito, porque é doidinho para querer mudar a marcha, mas ele muda sozinho, né? Você vai acelerando, ele vai mudando. Quem dirige diz que já não aguenta mais esse negócio de mudar a marcha. Mas às vezes a gente vai indo, é só acelerar ou diminuir que o treco já se ajeita, né? Às vezes a gente acha que a vida cristã é assim, eu acelero a minha atividade, eu diminuo a minha atividade, o motor responde. Eu comando. E isso, queridos, exige de nós convertermos, arrependermos, porque isso é viver um cristianismo sem Deus. Os profetas dos nossos dias, os homens santos de Deus, os arautos que Deus tem levantado para com ousadia e coragem declarar no Brasil, que é um dos lugares onde o cristianismo mais cresce do mundo, para dizer que nós vivemos um perigo de viver um cristianismo distante de Cristo, em que nós não precisamos mais de Jesus, porque nós já sabemos todos os caminhos, todas as batalhas e já conhecemos todas as armas. E eu queria te dizer o seguinte, querido, hoje é tempo de eu e você nos arrependermos e nos convertermos de todo o coração, para que venham tempos de refrigério e para que nós possamos sentir esse alívio, esse consolo que vem do Senhor. E eu vou te dizer, por experiência própria, você pode ir muito longe confiando em você mesmo. Você pode fazer muitas coisas pela força da sua carne. E muitas mesmo. Pode fazer muito. Mas o teu interior, a falta de refrigério, mais dia, menos dias, ela chega. Você vai sentir-se no deserto. Vai sentir-se sugado. Eu não aguento mais dar. Eu só dou. Eu precisava receber. Eu estou seco. As pessoas não veem que eu estou seco. Eu não tenho mais para dar. E aí a gente começa a julgar. Aquele irmão só pede, só quer. Ninguém percebe que eu preciso. Sabe o que é isso? Não é falha dos irmãos. Não é Deus que está longe de você. É você e eu que confiamos na nossa carne, que dependemos da nossa força e queremos viver o cristianismo como quem pode viver o cristianismo por si mesmo. E o texto bíblico que Deus tem colocado no meu coração é: arrependa-se, reconheça que isso daí não dá em nada, isso daí só dá deserto, isso daí dá vazio, isso daí dá dor na alma, isso dá sequidão, dá secura espiritual, isso dá um monte de gente quebrado, isso dá começo de afastamento de Deus, exaustão espiritual. Eu desisto, não dá não, e não dá mesmo. Mas se eu e você nos arrependermos e convertermos o nosso coração para o Senhor e vivemos um cristianismo dependendo dele para as menores e maiores coisas, usando sim a nossa experiência e o nosso conhecimento, mas dependendo totalmente dele, então com certeza, querido, todo dia vem renovo sobre a nossa vida. Essa segunda-feira, agora nós tivemos parceiro e era um desses dias que estávamos cansados, até ficamos quase até 9 horas orando lá pela equipe, ministrando a equipe, todos nós nos sentimos cansados. E viemos cansados, o pessoal estava esperando aqui, mas a hora que nós saímos, nós fomos muito abençoados, saímos aqui renovados, alegres, leves no Senhor, por aquilo que Deus
tinha feito e como Deus ministrou, porque nós não tínhamos nada para dar. Nós estávamos todos secos. E foi hora de dizer: Deus, se o Senhor não faz, nós não vamos ter nada que falar para essas pessoas. Mas essa é a hora que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E como refrigera a alma. Agora há dias que a gente faz na força humana. E a gente sabe disso pelo estrago que a gente sente a hora que sai daqui. Vai com as pernas trançando. E vai sentindo seco. Eu queria convidar você. Deus já me falou isso. Já fiz isso no meu canto de oração. Mas eu queria fazer junto com vocês novamente. Que nós possamos ser cristãos que vivem o cristianismo na dependência e na direção do Espírito. Não da nossa força e do nosso conhecimento. Vamos orar. Pedir uma ajuda depois para o Alex e para o Lidinha, para a gente cantarmos mais uma vez Deus de promessa. Senhor, eu quero pedir nessa manhã em especial, porque nós possamos viver um cristianismo realmente dependendo do Senhor. Ajuda-nos a arrependermos e a convertermos de todo o coração, Senhor, para vivermos um cristianismo que dependa do Senhor e não guiado pela nossa carne. Também há, Senhor, como eu, pessoas que precisam nessa manhã do refrigério do Teu Espírito Santo, que precisam de um soprar do Teu Espírito, que precisam, como aquela ovelha, ser conduzido às águas de descanso e ter a alma refrigerada. Nessa manhã faz isso, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Enquanto eles vão estar ministrando, quero que nós estejamos em oração. E se o Espírito do Senhor estiver falando contigo, esteja em oração. Esse é o Deus de promessa. Esse é o Deus sempre atento a todas as nossas necessidades. Sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis. Deus está a ouvir o teu clamor, querido. Clamor da tua alma. Clamor de uma alma seca, necessitada de refrigério. Deus, se Ele prometeu, Ele faz, querido. Nessa manhã Ele quer soprar sobre a sua alma o vento do refrigério. Eu não sei qual é a dor, qual é a angústia que você tem passado, mas eu sei que há muitos aqui que estão os pés vacilando, falta força para levantar, falta força para caminhar. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer soprar sobre o seu coração o vento de refrigério.
mente não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, eu quero pedir que a Tua presença santa sobre a nossa vida traga refrigério. Há tantas pessoas nessa manhã que estão literalmente por dentro esmagadas, sentindo secas, desesperançadas, machucadas, precisando às vezes de um vigor novo. Sopra sobre elas o Espírito Santo que traz refrigério. Peço a Tua bênção, peço o Teu mover dessa forma, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse cântico tem um pedaço assim: meus olhos vão ver o impossível acontecer. Que nós possamos crer dessa maneira. Amém? Dona Maria.